Como já foi explicado, lamento não chegar, porque seria bom se tivesse a conexão, a gente estaria no mesmo dia levantando perguntas, algumas delas a gente esquece ou não tem a... Da próxima vez que eu viesse acertarmos isso, não teria a primeira parte para dar aquele reforço, então lamento, mas realmente é impossível falar coisa demais, não é proveitoso falar coisa demais de uma só vez, tá? Então eu quero terminar com uma parte mais curta agora. Eu sempre gasto, quando eu explico sobre aliança e exponho o capítulo 7 da Confissão de Fé, eu sempre explico mais o Pacto das Obras por duas razões. Primeiro, porque ele é o menos conhecido. Segundo, porque ele estabelece a base sobre a qual o Pacto da Graça vai ser compreendido. Não vai fazer sentido graça se você não entender o que foi quebrado. Se você não entender o que aconteceu com Adão e a sua descendência. Então é por isso que a gente tem que gastar um pouco mais de tempo naquele. Então esse eu vou um pouco mais rapidamente, e aí tendo perguntas podem colocar, tá? Vou agora juntar dois artigos, o terceiro e o quarto artigo do capítulo 7. Vou pedir para algum de vocês ler também. O homem tendo se tornado pela sua queda incapaz de vida por esse pacto, o Senhor dignou-se fazer o segundo pacto, geralmente chamado Pacto da Graça. Nesse pacto, ele livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação por Jesus Cristo, exigindo deles a fé nele para que sejam salvos, e prometendo dar a todos os que estão ordenados para a vida o seu Santo Espírito para dispô-los e habilitá-los a crer. Isso, pode ler o próximo. Este Pacto da Graça é frequentemente apresentado nas Escrituras pelo nome de testamento, em referência à morte de Cristo, o testador, e à perdurável herança com tudo que lhe pertence, legada neste pacto. Ok. Então tem bastante coisa aqui, eu vou pensar só algumas delas. Então tá aqui aquilo que eu quero destacar desses dois artigos, tá? Primeiro, o pacto com os mesmos elementos, porém com um acréscimo de um mediador. Então, pacto para o teólogo reformado, que é adepto da teologia da aliança, ele entende que pacto sempre é pacto. Sempre tem as partes contratantes, não dá para não ser. Tem que ter condições, tem que ter promessa e castigo, tem que ter sacramento, aquilo que a gente já tratou. Aqui, continua assim. A gente vai ver que os mesmos continua sendo um pacto entre Deus e os homens, continua tendo condições, só que agora não condições meritórias, porque alguém mereceu o que você vai receber em seu lugar. A condição do Pacto da Graça é apenas de resposta. Vai continuar tendo a promessa de vida eterna, né? E vai ter o sacramento, e nós temos sacramentos hoje entendidos como estando dentro da aliança da graça. Tá? Uma das coisas que os reformados vão trabalhar, e vocês sabem disso, já ouviram antes, é que em igrejas de linha reformada, presbiterianos e outros, é comum entender tanto os sacramentos do Antigo como do Novo como debaixo do mesmo pacto. Por isso que se faz a ligação de ceia com Páscoa e de batismo com circuncisão. Tá? Então, não vamos entrar nessa questão do sacramento, mas são entendidos como sacramentos graciosos. Você não merece, por exemplo, circuncisão ou batismo, que para nós ambos são entendidos como atos de pureza, né? São sacramentos que simbolizam pureza. Você não merece, se você merecesse, você não precisaria de pureza. Você só batiza que precisa de ser purificado, né? Por exemplo, no caso do batismo. Tá? Você só batiza quem precisa ser purificado. Portanto, é entendido que aquele que se apropria desses sacramentos, recebe esses sacramentos, o recebe graciosamente. Da circuncisão, por exemplo, Deus não está pedindo para Abraão para ser perfeito. Pelo contrário, ele acabou de ser imperfeito. Lembra quando a circuncisão é instituída? Ele acabou de se deitar com Agar, e acabou assim, durou anos, né? Se deitou com Agar, não confiando na promessa de Deus. Gênesis 15, ele olhou para o céu e Deus falou que a descendência dele seria numerosa. 16, ele aceita a sugestão da esposa, se deita com Sara. Passam-se 13 anos, porque fala que quando o menino nasce, Ismael nasce, ele tem 86, e depois aos 99, Deus se apresenta diante dele e fala assim: anda na minha presença e ser perfeito. Presta atenção na graciosidade do pacto. Deus não fala assim: olha, pelo que você fez, pela sua incredulidade, agora eu vou
vou castigar você. Pelo contrário, Deus renova as promessas do capítulo 12. Deus renova a promessa de abençoar, de lhe dar uma terra, de ter esse relacionamento para sempre. Deus renova isso. Você percebe muita continuidade entre o capítulo 12, 15 e o 17. Mas ele escorregou no 16. Ainda assim, Deus graciosamente renova a aliança com ele. Tá? Então, esses elementos de graça são exemplificados aí a partir de Abraão, muito claros, né? Mas está presente em todo o Antigo Testamento, de acordo com os reformados. Então vamos lá. Promessa. Oferta de vida e salvação. Aí eu coloco aqui uma coisa que eu explico tem a ver com o que nós já tratamos quando você disse que Adão não tinha vida eterna, vai ajudar a gente a explicar isso. Isso não é comum em vários teólogos não, tá? Mas eu espero que vocês consigam entender o porquê que eu faço essa distinção. Não é minha, eu conheço outros que fazem, mas não é todo mundo que a entende. Conceitualmente, não vou dizer exegeticamente porque às vezes os termos são intercambiáveis, mas conceitualmente, salvação e vida eterna são duas coisas distintas. Deixa eu explicar o que eu quero dizer com isso. Quando Adão, antes do pecado, vamos voltar para o pacto pré-lapsariano, não tinha vida eterna, como a gente combinou, ele não carecia de salvação. Ele era sem pecado. Antes da queda, sem pecado. Ele não carecia de alguém que morresse em lugar dele. Mas ele ainda não tinha tudo que era possível ao ser humano ter. Então, em outras palavras, a gente já estabeleceu isso, já falamos sobre Adão não ter vida imperdível, o caráter eterno da vida, da comunhão com Deus, mas ele não precisava de alguém que o substituísse, que pagasse seus pecados, nada disso, né? Não estava debaixo de condenação, era santo. Quando Adão peca, agora ele tem dívida dupla. Ele não só continua sujeito à lei e tendo que obedecer à lei, embora ele não consiga, agora ele é réu. Ele agora tem dívida, ele não só não consegue chegar naquele estágio de vida eterna, não só não consegue isso, mas agora ele foi rebaixado a um estágio de transgressor. Agora ele carece de salvação, e todos os seus descendentes. Eu estou estabelecendo tudo isso para dizer o seguinte: quando Cristo vem operar redentivamente na nossa vida, ele faz as duas coisas. Ele nos redime da condenação, mas ele não traz a gente de volta para Adão antes da queda, para a gente ter que cumprir e adquirir vida eterna. Ele faz as duas coisas. Ele nos redime da condenação, mas ele nos garante o direito à vida eterna, que é decorrente da obediência à lei. Por isso que eu expliquei o pacto das obras com cuidado para vocês, pelo menos tentei fazê-lo. Que o pacto das obras ele não é desconectado do pacto da graça, no sentido de que um não tem nada a ver com o outro. É verdade que o pacto das obras não está mais, não é possível mais o homem obedecer à lei e ser a graça, e receber a promessa de vida eterna. Por quê? Porque ele já nasce pecador. Então quando Jesus fala, faz isto e viverás, ele está mostrando um caminho impossível, que foi mas era o caminho original. Era obediência à lei. Era o caminho original. Mesma coisa que ele faz com o jovem rico. O que eu faço para herdar a vida eterna? Conhece a lei? Desde a minha juventude. Então faz o seguinte. Ele mostra de novo a lei. No intuito de fazê-lo reconhecer a necessidade que ele tinha do Salvador. Necessidade que ele tinha de alguém que o perdoasse das suas dívidas, dos seus pecados. Então, o pacto da graça, ele vem estabelecer não só o resolver da nossa dívida, mas o garantir a promessa que o primeiro Adão não conseguiu adquirir. Essa é a distinção que eu faço entre salvação e vida eterna. Agora, entenda, isso é só uma distinção conceitual. Não estou dizendo que exegeticamente você sempre vai achar exatamente esse conceito. É só para você entender como a teologia da aliança enxerga a obra de Cristo. Cristo, quando eu digo que Cristo faz o que o primeiro Adão não fez, você tem que entender que ele não só é cumpridor da lei, como a gente já tratou, mas agora ele tem uma dívida a pagar. É por isso que ele precisa morrer na cruz. Ele não vem só aí, é um homem perfeito e termina a vida, e todo mundo fala, puxa, que homem perfeito, esse mestre da teologia liberal que é tão apreciado, um homem de princípios, um homem que nos ensina. Não.
Ele não veio só ensinar princípios. Ele veio fazer o que você não consegue. Por isso que ele é... eu gosto muito dos testemunhos da Escritura a esse respeito. Por exemplo, Hebreus fala que convinha que o sacerdote fosse imaculado. Ele só podia ser oferecido se fosse sem mácula. Pilatos fala 3 vezes, eu não acho nele crime algum. Testemunho de um ímpio de que ele havia sido sem pecado. De que isso fazia parte de toda a obra redentora. Cristo precisava viver uma vida sem pecado. Não só, aí o meu entendimento, não só, e nós já conversamos sobre isso no passado, não só para que ele estivesse pronto para a cruz, o Cordeiro Santo, para ser oferecido pelos nossos pecados, mas também porque ele era o segundo Adão, substituindo-nos numa vida de integridade perfeita. Então, por isso que eu faço essa distinção. Mas, voltando aqui, a promessa continua sendo... Agora Deus promete conceitualmente 2 coisas. É a mesma porque faz parte da redenção de Cristo. Está dentro do mesmo pacote. Mas a ideia é que ele não pode prometer só o que Deus havia prometido a Adão lá. Porque agora o homem é pecador. Agora ele precisa de uma promessa de pagamento de dívida. De alguém que se torna... que sofre a maldição da lei. Que se coloca na cruz, no madeiro. Agora ele precisa fazer isso também. Porque Adão não precisava disso, mas nós precisamos. Né? Adão antes da queda. Então agora é a oferta de salvação e de vida eterna. A condição, aqui volta aquele ponto que eu já expliquei rapidamente. Deus nunca exige... Quer ver, exemplos de pacto da graça no Antigo Testamento. Eu amo estudar os profetas e enxergar isso o tempo todo. Os profetas são assim, fantásticos. Eles lidam constantemente com a lei. Batem o povo. O povo simplesmente é pecador. Convertei os vossos maus caminhos. Povo mau, e os profetas batem duro. E às vezes você está fazendo sua devocional e lê do profeta e fala, lá vem outra pancada hoje, lá vem outro, né? Porque os caras batem duro. Lembra, Provérbios 27, 19 fala assim, sem profecia o povo se corrompe. O profeta é aquele que alerta o povo dos seus maus caminhos. Só que o profeta cansa se ele for alguém, ele não apresenta toda a mensagem de Deus, se ele for alguém que só apresenta a lei e o pecado do povo. Quase todo profeta termina o seu livro com a graça, mostrando assim, não é porque o povo, entenda que a graça, a promessa graciosa de Deus, ela não é condicionada, olha, vocês estão errando muito e tal, mas quando vocês se acertarem eu vou ser um Deus bondoso com vocês. Não, a promessa graciosa vem antes do povo se ajustar. Por exemplo, Deus fala assim, eu vou levar vocês para uma terra estranha, por causa do pecado de vocês. Mas depois de 70 anos, Jeremias fala assim, vocês vão clamar, eu vou ouvir, vou trazer vocês de volta para a terra, vou abençoar vocês sobremaneira. Veja, o povo nem se arrependeu do seu pecado ainda, Deus já está prometendo graça. Tá? Então, esse conceito de lidar com a lei e prometer ter promessas graciosas, não é que Deus, agora no pacto da graça, exige condições anteriores. Quando eu falo de condicionalidade do pacto, isto é, uma condição, cumprindo isso, você recebe aquilo. Eu não estou falando de uma condição anterior. Deus não chega para mim e para você hoje, no pacto da graça, e diz assim, olha, se você for um crente muito bom, vou te abençoar. É isso que algumas igrejas pregam, mas não é isso que nós entendemos ser a mensagem bíblica. Tá? Se você for um crente muito bom, eu te abençoo. Não. A bênção está em eu te abençoo, seja bom. A graça antecedendo a ordem de santidade, de vida limpa, de vida com Deus. Deus sempre faz isso. Deus nos resgata. É possível, por um justo, dificilmente alguém morreria. É possível que por um bom alguém morreria. Eu gosto dessa distinção de Romanos 5,7. Eu li uma vez, acho que foi o Packer, o J.I. Packer, que falou assim, olha, o justo é aquele que exige o pagamento do aluguel para quem está atrasado. Ele tem todo o direito. Ele exige o pagamento do aluguel. Ele é justo. Mas o bom é aquele que paga o aluguel no lugar dele. Por um justo, dificilmente alguém morreria. Por um bom, pode ser. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, a graça antecede qualquer
qualquer ordem de Deus de resposta. Então quando eu falo de condição, Deus fala assim, arrependei-vos e crede no Evangelho. Deus não fala, arrependei-vos e crede, e eu não vou fazer nada enquanto vocês não fizerem isso. Porque na teologia da aliança, Deus é quem nos fornece condições para cumprirmos as condições que Ele coloca. Deus é quem nos fornece e nos habilita a crer. Deus é quem nos habilita a nos arrependermos. Então Ele fala, crede no Evangelho, mas Ele nos dá essa dádiva. Ele diz, arrependei-vos, mas Ele nos concede essa dádiva. Então, a condição existe porque sem condição não é pacto. Pacto tem que ter condição. Mas não é uma condição meritória, em que você tem algum direito. E nem é uma condição antecedente, que primeiro você faz a sua parte, depois Deus faz a dele. Nada disso. No Pacto da Graça, Deus inicia, lhe dá os meios para você cumprir a sua parte e depois te abençoa. Deus faz do início ao fim do Pacto da Graça. Deus trabalha aqui, Deus trabalha em você e depois Deus te abençoa lá atrás. Ele te resgata do início ao fim. Por isso que é pacto gracioso. Tá? Por isso que é gracioso. Então, esse é um aspecto importante para ficar claro essa ideia de condição. Quando o texto fala, que a gente leu, fala que exige uma resposta, quer ver? O texto aqui fala que exigindo deles a fé nele para que sejam salvos. É claro, a Escritura fala que a gente é salvo mediante a fé. Mas não é uma condição na qual você está sozinho para cumprir. Essa é a boa nova. É que Deus, graciosamente, também lhe dá condições de crer. E você, então, é salvo. Né? Tá? Sim. Professor, você poderia dar uma aplicação, um desdobramento disso? Prática assim, da igreja hoje, como que isso se daria na vida do crente ali? Ok. Eu acho que a sua pergunta é muito apropriada. Eu vou, então, tentar resumir o que eu acho que acontece muito nas igrejas hoje. Muitos evangélicos, no meu entendimento, são pessoas que falam que acreditam na salvação pela graça, mas depois que eles estão na graça, acontece o que acontece lá com os Gálatas. Vocês que começaram no Espírito, agora estão indo para a carne, por quê? Começa a haver legalismo. As pessoas entendem assim, quer ver? Eu vou dar exemplos claros do que acontece no nosso meio. Pessoa deu uma escorregada feia, moralmente falando, essa semana. Vai ter Santa Ceia em breve, então ela se acha indigna de participar. Ou ela diz assim, Deus, não tenho nem coragem de falar contigo em oração, deixa eu consertar a minha vida, depois eu vou gastar tempo lendo a tua palavra. E eu já vi crentes, e eu sei disso, porque eu vou compartilhar uma tristeza que aconteceu comigo em anos passados. Eu lembro de momentos falar assim, Senhor, não tenho vontade de orar, porque eu transgredi a tua lei. Mas é aí que eu preciso encarecidamente dele. Mas veja, por que essa postura? Porque é uma postura legalista. Eu tenho que consertar primeiro, para depois eu esperar que Deus me ouça e me abençoe. A graça está em Deus nos buscar até quando não há disposição da nossa parte. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Ou, em todo tempo louvarei ao Senhor, seu louvor estará sempre nos meus lábios. Quando Davi escreveu isso, foi naquela situação em que ele se fingiu de louco. E Deus não parecia assim um Deus tão presente, embora ele tenha se livrou da morte, ele estava sofrendo a perseguição de Saul, cansado, mas todo tempo é tempo de louvar o Senhor. Até quando não há muita disposição. Todo tempo é tempo de falar com Deus e descansar na sua graça. Então eu diria o seguinte, Marcelo, eu vejo que há muito legalismo no nosso meio. Não legalismo nos moldes idênticos com o de fariseus dos dias de Jesus, mas a gente também acha que Deus nos abençoa quando a gente se sai bem. A gente ainda tem isso muito forte. E nós precisamos do Evangelho constantemente. Por isso que eu falo para os meus alunos, e para onde eu tenho a oportunidade de compartilhar, eu digo assim, olha, não pense que Evangelho é só para descrente. Nós temos esse mau hábito de dizer assim, o culto de domingo foi evangelístico. Como quem diz, se pregou o Evangelho, mas peraí, se Evangelho é coisa para descrente, então uma vez que a gente aprendeu o Evangelho, fecha esse livro aqui. O que os reformados constantemente vão falar é que você precisa do Evangelho
Sempre. Sempre você carece de ouvir o Evangelho. Sempre você carece de ouvir da graça de Deus. Sempre você carece de não buscar o caminho por intermédio do seu desempenho. Não é que o problema da salvação pelas obras foi resolvido na nossa vida. A gente continua pensando assim. A gente continua indo atrás de conquistas, né? Senhor, se eu me der muito bem, o Senhor me dá tal coisa no final do ano, tal. Se eu for um crente mais triste, se eu servir o Senhor assim bem na igreja, o Senhor me abençoa com tal coisa que eu estou querendo muito, o Senhor sabe. Não é nada injusto, eu queria só essa oportunidade de emprego, ou entrar nessa escola, ou, né, conseguir arrumar minha casinha. Os crentes pensam no molde obras constantemente. Infelizmente. Por isso que eu acho que Gálatas é tão prático. Eu gostaria de poder dizer mais, mas eu vou fechar, porque eu percebendo que isso é comum, Marcelo, eu já tive o privilégio de expor Gálatas 3 só falando sobre isso. Lei e graça. Lei e evangelho. Como a lei, ela tem que funcionar não para a gente conseguir coisas. Cristo já conseguiu por nós. A lei hoje funciona muito, não somente, muito para perceber o nosso pecado e a nossa necessidade da graça divina. A gente se volta para o Senhor e fala assim, Senhor, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então, a ideia é, esse é o meu entendimento também, minha leitura, eu sei que tem outros que divergem, mas capítulo 5 de Romanos, justificação. Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Que bênção. 6, santificação. Por acaso, por causa da graça ser abundante, continuaremos no pecado? De modo nenhum. Instrumentos de justiça, nossa vida. Aí capítulo 7, mas eu não faço o que eu devo. Aí o capítulo 8, agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E ele começa a dizer, aquilo que for impossível à lei, por causa da enfermidade da carne, eu consegui em Cristo Jesus. Olha só, é como se fosse assim, teoricamente. O capítulo 5 é a primeira exposição de justificação pela fé somente. Depois fala de santificação, mas depois com o pecado eu preciso ouvir de justificação de novo. Eu preciso ser lembrado dessa graça. Preciso constantemente ser lembrado dessa graça. E que Deus pese a mão sobre eu e você se nós não formos pregadores do Evangelho. Se nós não pregarmos esse Evangelho continuamente. Porque esse tem que ser o centro da nossa mensagem. Se você não prega evangelisticamente, aqui não pense só em conversão de descrente. Pregar o Evangelho, então você não prega a verdade de Deus. E isso é verdade para mim também. Tá? Eu creio que a Escritura inteira fala disso. Por isso que eu citei os profetas. Eu acho lindo quando Deus promete no final do livro, né? Oséias 14, Zacarias fala, Abacuque, Sofonias. Sofonias, o povo está vivendo em pecado, logo antes do exílio, mas Deus promete coisas maravilhosas, Sofonias. Oséias também, vivendo em pecado, Deus promete bênção. Então, por que Deus faz isso? Por causa da sua graça. E é condicionado a alguma obediência do povo anterior? De maneira nenhuma. Deus promete antes do povo responder. Tá? Mais um aspecto, para a gente ir para o próximo. Testamento. Aqui eu vou falar uma coisa que presbiterianos que ouvirem isso vão falar. Não acredito, pastor Neto, fala isso. Eu discordo de uma... Isso aqui não é uma discordância pesada, nada. Eu não diria como a confissão de fé diz. Deixa eu voltar para você entender. Pacto da graça frequentemente apresentado nas escrituras pelo nome de testamento. Não é verdade que é frequentemente. O conceito é frequente, mas que o nome testamento é usado frequentemente, é só você pegar uma chave bíblica, você não vai achar isso. Em Hebreus isso é bem trabalhado. Tá? Hebreus trabalha esse conceito de testamento. Então o conceito está lá, mas a palavra não é repetida inúmeras vezes. Por que eles usam a ideia de testamento? Aqui que é bonito. Porque testamento não é condicional. Você não tem que fazer alguma coisa para receber a herança. Se você é filho, você já está dentro. Você só tem que ser filho. Se você já é filho, então o testamento garante para você. Você não tem que ser um bom filho, nem tem que ser um filho que consegue um bom emprego, nada disso. Se você é filho, você tem direito ao testamento. Olha só, o pacto das obras era somente um pacto e não um testamento. Deus, no pacto das obras, nunca concede esse privilégio de você receber sem fazer nada. Agora, no pacto da graça, sim. Ele é tanto um pacto, no sentido de exigir uma resposta de fé, de arrependimento, mas ele também é um testamento. E os teólogos reformados vão dizer, ele é mais um testamento do que um pacto.
Porque é muito mais bênçãos incondicionais de Deus do que propriamente coisas condicionais. Tem um elemento condicional? Tem. Deus espera que o seu povo responda em fé e tal. Mas é muito mais bênçãos incondicionais. Unilaterais. Unilaterais, exatamente, que é o termo usado, unilaterais, né? A palavra testamento não tem qualquer noção de condicionalidade. Essa que é a bênção. Você recebe as bênçãos por causa da morte do testador. Então, como você está contemplado no testamento, só basta o testador morrer e você recebe as dádivas. Pois é isso que aconteceu. O testador morre e você recebe as dádivas. Então os teólogos da aliança vão dizer assim, que lindo olhar para a maneira como Deus trata o seu povo, graciosamente, como sendo um testamento. Deus não... e aqui, agora um aspecto interessante. Os teólogos da aliança, que vem a continuidade, eu vou falar disso daqui a pouco, uma continuidade forte entre Antigo e Novo Testamento, não entendem, agora aqui uma distinção difícil, eu só vou lançar isso, quem sabe pensar para outro momento a gente conversar. Não entendem que durante o período mosaico, Israel só seria abençoado se fosse perfeitamente obediente à lei mosaica. Existe um aspecto em que a lei mosaica traz maldição, claro. Eles receberam maldições decorrentes lá, Deuteronômio 28. Claro, os profetas pegam Deuteronômio 28 e trabalham o tempo todo as maldições do pacto. Então, aquele pacto que Deus fez, quando eu explico isso com mais tempo, eu costumo dizer que Deus tinha uma aliança nacional com Israel. E essa aliança nacional implicava em maldições decorrentes do pecado deles, desobediência deles. Mas não é verdade que Israel ficou sem as bênçãos porque era só pela lei. Porque o Novo Testamento vai pegar figuras como Abraão, como Davi, e vai falar que eles foram justificados da mesma maneira como os fiéis do Novo Testamento. Por exemplo, Paulo pega Abraão lá em Romanos 4 e fala assim que Abraão foi por obras? De jeito nenhum. Lembra, Abraão é o pai da fé, é o homem que era respeitado, por mais que tenha sido um mentiroso em algumas ocasiões, ele era respeitadíssimo como o pai do povo judeu. Né? A origem do povo judeu está lá em Abraão. E ele vai dizer, não poderia ser por obras. Por obras seria salário, mas não, é pela fé. Vai pegar Davi, no mesmo capítulo 4 de Romanos. Davi é o homem segundo o coração de Deus. Mas ele cita o que de Davi? Cita o Salmo 32. Bem-aventurado o homem cuja iniquidade é perdoada. Ele vai usar Davi, que é uma figura-chave, que estava debaixo da lei mosaica, para dizer, como é que Davi obteve salvação? Diante da mesma salvação em Cristo. Mesma salvação em Cristo. Então, os teólogos da aliança, eles vão trabalhar muito essa ideia de testamento como presente, não só depois que Cristo veio. Essa é uma distinção que não é considerada sadia na teologia do pacto. Se o Novo Testamento pega duas figuras-chave e fala da graciosa salvação deles, da mesma justificação para eles, então eles tinham que estar debaixo do mesmo testamento. São salvos pela mesma morte do mesmo testador. Recebem as mesmas bênçãos que os fiéis do Novo Testamento. Esse é o entendimento que se tem em relação a esse testamento. Tá? A última coisa que eu vou falar é isso daqui. Então, se tiver alguma pergunta, diante do que eu falei, que aí eu vou falar das últimas partes da confissão de fé e fechar. Você tem alguma pergunta? Se você tiver, pode dar? Então vamos lá. Dois textos longos aqui, mas mexe em muitas coisas agora que são interessantes na nossa conversa entre aliancismo e dispensacionalismo, porque vai falar da dispensação antiga, do Antigo Testamento e tudo mais e tal, e como o Confissão de Fé entendeu isso. Então, vou pedir para outra pessoa ler para a gente, por favor. Vamos lá, gente, está filmando. Alguém lê? Um de cada vez. Agora ficou um pouco... Eu leio, se quiser. Tá um pouco longe. Vamos lá. Este pacto, no tempo da lei, não foi administrado como no tempo do Evangelho. Sob a lei foi administrado por promessas, profecias, sacrifícios, pela circuncisão, pelo cordeiro pascual e outros tipos de ordenanças dadas ao povo judeu, prefigurando tudo Cristo que havia de vir. Por aquele tempo, essas coisas, pela operação do Espírito Santo, foram suficientes e eficazes para instruir e edificar os eleitos na fé do Messias prometido.
por quem tinham plena remissão dos pecados e a vida eterna. Essa dispensação, tá errado. Essa dispensação chamava-se o Velho Testamento. Ok, então vamos pegar essa primeira parte. Já vou... Tem um outro slide que tem um autor reformado que fala disso, mas já vou dizer o seguinte. É fato que a dispensação da lei... Então, olha que linguagem interessante. Vocês estão familiarizados com essa linguagem. O reformado não tem receio de usar a palavra dispensação e de falar de administrações diferentes. Isso aqui fala de administrações diferentes. O Antigo Testamento era uma administração diferente? Claro que era. Haviam coisas do Antigo que acabam, que morrem no Novo Testamento? Claro que sim. O reformado enxerga isso. A Escritura não dá margem para não entender isso. Só que ele vai fazer uma distinção entre essência e administração. Ele não acha que vai ser apresentado algo essencialmente novo. Ele vai entender que essencialmente é o mesmo testamento. É o que vai falar no próximo. Tá? Agora, no tempo da lei, as profecias, o sacrifício, cordeiro e tal, Deus preserva isso? Não. Deus fez promessas específicas que não são continuadas, por exemplo, no Novo Testamento. Tá? Então, enxerga essa distinção. Ok? Agora, o 6, por favor. Sobre o Evangelho, quando foi manifestado Cristo, a substância, as ordenanças pelas quais este pacto é dispensado, são a pregação da palavra e a administração dos sacramentos do batismo e da ceia do Senhor. Veja, isso são instituições do Novo Testamento. No caso, batismo, ceia do Senhor, entende que os sacramentos são outros. Tá? Por estas ordenanças, posto que poucas em número e administradas com maior simplicidade e menor glória externa, o pacto é manifestado com maior plenitude, evidência e eficácia espiritual a todas as nações, aos judeus bem como aos gentios. Olha só, antes dessa última frase, olha que interessante essa linguagem, dizendo assim, que estas ordenanças, elas parecem simples externamente. Pensa bem, não é verdade que os evangélicos de hoje são muito mais empolgados em imitar os modelos veterotestamentários do que em seguir o modelo neotestamentário de culto? Eles não gostam da ideia do menorá, Arca da Aliança, porque é visivelmente mais atrativo, exatamente, atraente. Quem vos fascinou, ó Gálatas? Quem vos fascinou, ó Gálatas? Exatamente, mas isso existia antes, e aí a confissão de fé fala assim, ó, embora externamente parece com mais simples, maior simplicidade e menor glória externa, o pacto é manifestado com maior plenitude, evidência e eficácia espiritual. Por quê? Isso aqui está aplicando 2 Coríntios 3. Você lembra que 2 Coríntios 3 fala que a glória de Moisés não é como a glória de Cristo, tal, para dizer que a nova dispensação é mais gloriosa. Uma das razões, ela atinge todos os povos. Tanto os judeus realça a excelência. A excelência. O autor de Hebreus realça toda hora essa palavra. Exatamente, a superioridade de Cristo em relação à antiga dispensação. Né? Isso é enxergado o tempo todo e a confissão de fé também fala desse diferencial. Tá? Não há essa frase última, eu destaquei, está em negrito por minha causa, não é que no original em negrito não, é por causa da nossa discussão aqui. Tá? Não há, pois, 2 pactos de graça diferentes em substância. Essa é a palavra usada. Substância é diferente de administração. Tá? Mas um e o mesmo sob várias dispensações. Veja, não tem problema em usar várias dispensações. A dificuldade, ou talvez a diferença maior entre... Eu estava lendo um livro, vou dar uma dica para vocês. Esse aqui é legal. Eu li parte de um livro que está disponível online, de um autor reformado chamado Vern Poitras, e ele teve contato com muita gente do seminário de Dallas. Ele foi estudar em Dallas para dialogar com dispensacionalistas, e ele escreve um livro chamado Entendendo o Dispensacionalismo. E ele, numa parte que eu li, ele fala assim, olha, dispensacionalistas e teólogos da aliança têm algo em comum, só que fazem de maneira diferente. O que parece mais enfatizado no dispensacionalismo clássico, principalmente, são as várias dispensações, mas como uma unidade de salvação. Já o teólogo da aliança vai falar de unidade, mas com administrações diferentes.
Então, não é verdade que os dois grupos não enxerguem diferenças entre Antigo e Novo, entre lei mosaica e lei... Não é verdade, ambos enxergam, só que eles amarram de maneiras diferentes. E a teologia da aliança vai falar, o pacto da graça é, em substância, o mesmo. Vai falar de salvação nos mesmos termos, tá? Eu tenho uma citação aqui, na verdade é um resumo, de Zacarias Ursino. Ursino foi um teólogo reformado, logo depois de Calvino ali, ele foi um dos principais autores do chamado Catecismo de Heidelberg. É um catecismo muito famoso do período da Reforma, do século XVI. E ele fala desse pacto no Antigo e no Novo, e ele coloca mais ou menos assim, eu resumi uma citação dele. Um pacto quanto à sua substância, mas 2 na forma e modo de administração. Então, 1, substância, 2 na administração. Ambas as alianças, isto é, Antigo e Novo Testamento, lembra que o nome que se dá ao conjunto de livros da Bíblia se remonta à ideia de aliança, de testamento. Tá? Então, ambas as alianças concordavam em 3 coisas. Deus é o autor e Cristo o mediador. Quer dizer, no Pacto da Graça no Antigo Testamento, por que Deus abençoou o povo? Por causa do seu bom desempenho? Não, o Antigo Testamento é a história de constantes fracassos de Israel. Se Deus abençoou o povo, também são bênçãos em Cristo. É isso que o teólogo da aliança entende. Também são bênçãos em Cristo. Em Cristo Jesus é que era possível receber a salvação e as promessas do Senhor. Na promessa de remissão de pecados e vida eterna, graciosamente concedida, lá no Antigo Testamento, assim como no Novo, nunca salvação pela lei, sempre salvação pela graça. E Romanos 4 eu citei por essa razão. Para o teólogo da aliança, você dizer que no Antigo Testamento é salvação pela lei, que alguns chegam a dizer, é você dizer que não houve salvação no Antigo Testamento. Porque o testemunho do Novo é constante de que não é possível ser salvo pela lei. Então não pode ser salvação pela lei. Né? E os dispensacionalistas mais afinados com isso nem ousam dizer isso. Eu tenho percebido que não é verdade que no dispensacionalismo você fala de salvação pela lei. É entendido que é salvação pela graça. E a teologia da aliança vai destacar isso, essa continuidade. E nas condições estabelecidas a nós, fé e obediência, em ambos os casos. Todavia, as duas alianças diferiam quanto às promessas de bênçãos. É aí que vem a maior divergência, talvez, com dispensacionalistas, em relação à teologia da aliança. Que é bênçãos mais temporais no Antigo Testamento. Isso aqui o Ursino está falando antes de haver dispensacionalismo, lembra bem? Ele está dialogando com outras pessoas, está dizendo, olha, eu enxergo no Antigo Testamento uma promessa física que eu não enxergo necessariamente no Novo. Vou dar 2 exemplos. Mas a gente não vai ter tempo de discuti-los, mas só vou dar esse exemplo. Deus promete que a descendência de Abraão seria numerosa. Para um teólogo reformado, eu imagino que até outros concordariam, quando é que isso se cumpre numericamente? Em Êxodo você já vê isso. Porque as 70 pessoas que vão para o Egito, saem mais de 1 milhão de pessoas. Né? As estimativas variam aí, mas eram 600 mil homens. Deus já tinha dado uma descendência numerosa. Seria maior? Seria ainda maior. Mas os 70 se multiplicarem em 600 mil homens, fora mulheres e crianças, já é, em certo sentido, um crescimento e uma promessa. Só que é só isso que Deus tinha para Abraão? De forma nenhuma. E é por isso que o Novo Testamento vai dizer, nem todo que é de Israel é de fato israelita. E os filhos de Abraão e os filhos da descendência, Gálatas 3 vai trabalhar isso. É muito mais do que só aquilo lá. Se Êxodo fosse o cumprimento da promessa de Deus a Abraão, acabava a história ali. Mas não é. Deus também prometeu a Abraão terra. De certa maneira, em Josué, você já vê, ainda que a terra não fosse totalmente conquistada, você já vê o povo desfrutando da terra. Era tudo que Deus tinha tentado para Israel? De forma nenhuma. Um Ursino diria. Deus tinha muito mais para Israel. Deus tem muito mais para Israel. E só para que vocês saibam, não é verdade que todo amilenista entende que Israel sempre significa igreja. E se eu tiver a oportunidade em outro momento, eu vou explicar para vocês como é que eu entendo Romanos 11. E Romanos 11 é um texto que, para mim, faz distinção, sim, de Israel e igreja, entende que Deus vai abençoar, de Israel não de Israel e igreja, de Israel e gentios, de judeus e gentios, e Deus abençoa gentios, Deus abençoa judeus, e biblicamente é possível ver isso. Isso é novidade pra gente. É bom saber. Isso é novidade. Até porque vocês têm talvez uma leitura de alguns que se tornaram proeminentes,
Mas uma das coisas que eu já posso adiantar, não é que um amilenista como eu não creia que Deus salve, tenha um destino próprio para judeus e para gentios, não é isso. Mas a nossa ênfase é que eles fazem parte da mesma oliveira. Oliveira em sendo povo de Deus ou em sendo Israel? Herdeiros da mesma promessa. Efésios 3:6. Enxertados na mesma oliveira. Seria o... Então, mas a questão, aqui tudo bem, só responde agora a pergunta que não quer calar. Do mesmo modo, porque a dificuldade está justamente aqui. Aqui está a dificuldade. É quando a gente ouve, obviamente a discussão se dá por pessoas que se acham dispensacionalistas com outras que se acham dentro da teologia do pacto. E aí nenhum entende sua posição e o negócio vira tremendo. Por isso que eu falei que isso aí é novidade. O dispensacionalismo, o que difere da teologia do pacto nesse aspecto vai ser mais para frente somente. Então nisso que você falou nós estamos juntos, vai ser mais para frente ao ver a necessidade da restauração política de Israel na terra, no limite dito a Abraão, com o rei filho de Davi, porque a aliança foi feita com eles, ainda que a igreja também se beneficie disso, faça parte dessa realidade, mas não diga assim, Israel não vai mais ter essa terra, não vai ser restaurado. Aqui, ó, como você vê isso aqui? Então eu vou colocar o seguinte ponto, e não dá para responder tudo, porque Sim. essa é a segunda parte, Certo. que tem que ficar para o lado B, tá? Um outro momento. Que aí eu posso conversar mais explicitamente sobre isso. Por hora pode dizer o seguinte, não é que o teólogo da aliança não veja Deus abençoar judeus e gentios e falar deles distintamente, judeus e gentios. A nossa dificuldade é entender que judeus não fazem parte da igreja. Fazem pela conversão. Mas isso não cancela o que. Só para expor melhor, isso não cancela a necessidade de Deus restaurar Israel como nação, obviamente como povo também. Como povo, a nova aliança prevê isso. Já ninguém mais dirá, vamos e conheçamos o Senhor. Mas isso, a nossa dificuldade é, Deus não precisa mais dar a terra para o israelita, porque ele já deu o mundo para a igreja. É assim que você vê, ou como vê o... Você está tocando em pontos que estão dentro daquilo que predomina entre teólogos da aliança, tá? E não vai dar tempo de expor, porque esse é a parte demorada, que aí a gente toca em conflitos. Mas é bom que vocês saibam e ouçam de mim que não é verdade que toda vez que um amilenista lê Israel, ele fala, Israel é igual a gentios e judeus, né? Israel, gentios e judeus. Não. Ele reconhece que tem momentos que o Novo Testamento fala de Israel e ele quer dizer Israel, judeus, étnico. Legal. Judeu étnico. Só que ele não vai dizer... Aí a escatologia vai ter sua... Ele não vai dizer que Deus tem reservado bênçãos para Israel que ele não dá para os demais. Ele se apega, dentre outras coisas, de que a grande surpresa, o mistério outrora oculto de Efésios 3 lá, revelado aos apóstolos e profetas, é que os gentios são co-herdeiros das mesmas promessas. É isso que é surpreendente. E por que eu digo surpreendente? Só vou fechar com uma última história, que eu acho linda, legal demais, e tem a ver com vocês e comigo, porque eu acho que nós compartilhamos esse ponto. Talvez meus irmãos pentecostais tenham dificuldade com o que eu vou dizer agora. É o seguinte. Esses não. Não, esses não. Esses são gente boa. Esse aqui a gente já fez uns 3 montinhos neles, ficou tudo certo. Veja só, para nós, vamos falar de evangélicos em geral, tá? Evangélicos tradicionais em geral. Para nós, o que acontece em Atos 2, 8, 10, 19, descida do Espírito e tal, não são normativos. Em geral, batistas, presbiterianos, eles não entendem como algo normativo que tem que acontecer na vida do povo de Deus. O que é que está acontecendo lá? Eu vou dar uma explicação resumida do que deveria ser explicado com cautela. De que Deus está derramando o seu Espírito sobre grupos diferentes para mostrar que o mesmo dom
seria concedido a todos esses grupos. Por quê? Porque em Atos 2 são judeus, no 8 são samaritanos, no capítulo 10 são tementes a Deus, e no 19 são gentios. Não tem nenhuma ligação com o aspecto, digamos, de judaico. Na ordem de Atos 1:8, né? Exatamente. Então, por que eu estou dizendo isso? Para fazer o link agora e fechar essa explanação, que vai ter que ficar para a próxima vez a versão completa. Agora é só o trailer, tá? É só o trailer do filme. Você fala assim, mas como é que ele chega nessa parte? Compra o ingresso da próxima. Exatamente, compra o ingresso da próxima. Bom, que é o seguinte, qual é a lição que Pedro tem que aprender? Pedro e os demais judeus. Quando o Espírito desce sobre os da casa de Cornélio, ele vira e fala assim, gente, por que eles não devem ser batizados se eles receberam o mesmo dom que a gente? E veja que essa é uma dificuldade para o judeu, porque presta atenção no molde veterotestamentário. O templo tinha suas gradações. Nem todo mundo, não era qualquer um que chegasse e falava, eu quero ser judeu. Eu quero ser judeu, eu vou seguir toda a lei e tal. Ele não tinha os mesmos privilégios. A surpresa, vamos por assim dizer, o mistério outrora oculto, é que agora Deus dá aos gentios o mesmo privilégio que ele prometera aos judeus. E isso, para fechar, deixa as outras perguntas para depois. E isso é o que um teólogo da aliança chamaria de igreja. Então a distinção não é entre igreja e Israel, é entre gentio e judeu. Essa distinção reconhece. Por isso que, olha aqui como é que termina. Pecado espiritual a todas as nações, aos judeus, bem como aos gentios. Entende que existe dádivas tanto aos judeus como aos gentios, entendendo que são grupos diferentes, reconhecidos no Novo Testamento como grupos diferentes. Judeus, gentios. Mas não entre igreja e judeu. Mas não entre igreja e Israel. Essa distinção não é própria da teologia da aliança. Essa é uma das principais diferenças do sistema dispensacionalista conosco. Tá? Num outro tempo, se der, a gente conversa um pouco mais sobre isso. Sim, pode falar. Eu posso voltar. É o ponto 7.5. Sim. Imagine que você vivesse na época de Abraão, mesmo correndo o risco de ser um pouco anacrônico, tá. Você fosse, digamos, evangelizar alguém com base na sua teologia, mas naquela época, com o que você tinha naquela época. Como que você faria isso? Todos os fiéis do Antigo Testamento foram desafiados a crer nas promessas do Senhor. Promessas essas que incluiriam as messiânicas. E o grande cumprimento em Cristo Jesus. Você tinha pouca promessa messiânica. Verdade, mas lembra, a gente compreende o aspecto progressivo da revelação. Deus vai revelando isso gradativamente. Você não pode entender que... como é que Abraão foi justificado? Romanos 4 interpreta Gênesis 15. Se você olhar para Gênesis 15, não dá para você enxergar tudo que o Romanos 4 coloca. É porque a revelação foi progredindo. O que Paulo disse que aconteceu? Deus fez uma promessa para ele. Eu vou te fazer um povo, uma multidão de pessoas. Você vai ter inúmeros descendentes. E fez ele olhar para o céu. Agora, qual foi feita a promessa? E Gênesis diz que isso lhe foi imputado para a justiça. Então, Deus fez uma promessa a Abraão e Abraão creu. E é isso que Deus esperava, assim como Deus espera hoje. Ok, então, mas esse que é o ponto. Assim. Então, Abraão não tinha uma concepção ampla da vinda do Messias. Ele creu com base naquilo que ele recebeu ali naquele momento. Exatamente. Eu acho que a gente tem que entender assim. Mas a gente tem algumas dicas para entender um pouco mais do que normalmente nós nos damos conta. Vou dar um exemplo de algo que eu acho lindo. Quando Deus traz a maldição sobre o primeiro casal, ele fala assim, eu já mencionei Eva, ele fala que ela daria luz, mas em meio a muitas dores, multiplicaria as dores. Quando Eva tem o primeiro filho, o que ela fala? Filho de Deus. Obtive essa criança com o auxílio do Senhor. O que ela está expressando ali, no meu entendimento? Ela está crendo que Deus lhe deu o descendente. Não é ainda, mas ela crê nessa promessa. Por quê? Porque Deus disse para ela que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Ela foi alguém que contemplou toda a bênção do período pré-queda e agora está vivendo essa maldição que eles mesmos trouxeram sobre si, e ela tem uma criança. E ela lembra que essa criança vai ser especial.
e que vai ser quem vai resolver, porque vai esmagar a serpente, vai resolver o nosso problema. Ela crê nisso, mas não é ainda. Aí, Abel é alguém que, mais obediente que o seu irmão Caim, agrada ao Senhor, anda nos caminhos do Senhor. É dito que ele creu, lá em Hebreus 11, ele está na sua fé. Só que Abel morre. E aí a impressão que dá, puxa vida, agora só tem a descendência ruim de Caim. Mas aí depois fala assim que Deus deu Sete a Eva. E vem a descendência de Sete, que é a descendência abençoada. Por que eu estou dizendo isso? Desde o princípio, estamos falando do primeiro casal, havia a expectativa de um descendente. Desde o princípio. E esse descendente, devagarzinho, ele é revelado. Não se sabe que esse descendente nasceria em Belém Efrata. Isso Miqueias é que vai revelar. Não se sabia que ele seria traído por 30 moedas de prata. Não se sabia que ele levaria beijo traidor todos os amigos lhe amavam. Não sabia nada disso. Isso é revelado devagarzinho. Mas a promessa messiânica, a teologia da aliança fala muito disso. A Escritura aponta para Cristo do início ao fim. A promessa messiânica existe desde o primeiro pecado. E a expectativa messiânica existe desde o princípio. Então, Abraão não tinha muito entendimento, mas ele já tinha a promessa messiânica. Jesus disse, Abraão viu o meu dia E e se alegrou. Uhum. Agora, a gente não consegue detectar na história de Abraão quando isso aconteceu. Uhum. Esse é o problema. É um mistério, não sei explicar isso. Quando foi que Abraão viu o dia do Messias e se alegrou? Lembra que logo Gênesis no 15, contexto... Gênesis 12? Seu descendente, inclusive. Eu vou dar uma... Seria no momento que deu a promessa da terra, porque ele falou, você terá muitos descendentes. Pode até ser ali, pode até ser no começo. Mas eu vou dar uma passagem que pode ajudar. Pode, pelo menos no meu entendimento ajuda. Hebreus 11, quando fala de Abraão, diz que ele saudou as promessas de longe. E que eles aguardavam, ainda tinham esperança futura. Exatamente. Então, Abraão viu que não era só aquilo que Deus tinha dado para ele. Não era só Isaac. Isaac era o filho da promessa? De novo, filho da promessa. Tão esperado descendente. Não é ele ainda, mas era a grande esperança prometida por Deus. O filho da promessa. Isaac vem, Isaac não é ainda a semente, mas... E Gálatas 3 vai explicar que o descendente, aí é um texto que a gente trabalha numa outra oportunidade, que eu falei isso para o Marcelo, isso é uma coisa fantástica dos autores do Novo Testamento. De vez em quando eles pegam uma passagem do Antigo e você fala assim, cara, não sabia fazer exegese. Vou ensinar um método gramático histórico para ele. Por favor, Paulo. Mas esse é uma concepção equivocada da nossa parte. Achar que eles tinham liberdade para interpretar o Antigo como quisessem. Esse é um pressuposto nosso. E se de repente eles é que interpretam correto e nós não estamos enxergando o sentido que eles deram? Já parou para pensar nisso? Porque Gálatas 3 fala que era o descendente que Deus prometeu para Abraão. O descendente. Não uma descendência. É assim que Gálatas interpreta. É assim que Paulo aos Gálatas interpreta. Falou, Deus prometeu o descendente. Estava falando de Cristo. Por isso que ele viu a Deus. E se alegrou. Tá? Gálatas 3 me leva a ler assim. Eu sou obrigado a crer que Deus deu promessas a Abraão que já apontavam para o Messias. Era simplesmente baseado no singular ou plural, que Paulo disse. Que Paulo diz, singular e plural. Exatamente. Mas o método gramatical. Mas é legal a gente falar disso Tem porque... muitos teólogos que desculpa usar essa palavra, teimam que há outra maneira de ver a palavra descendência lá, que é muito... que ela é mais ampla do que uma pessoa, que há controvérsia. Como que eu posso dizer isso contra a inspiração da própria Escritura, que Paulo fala, não, a questão não é plural, a questão é singular e pronto. Ele bateu o martelo para nós. Eu vou dizer o seguinte, já vou expressar um pouco do que eu creio, Marcelo, para a gente ponderar sobre isso. Eu não acho que quando Deus está falando descendência para Abraão, ele está anulando os seus filhos na carne.
porque isso seria não entender o resto do desdobrar. Só que a gente tem que entender que Deus tem um sentido primário que o Novo Testamento vai nos dar. Que primariamente Deus estava falando de Cristo. Secundariamente, ele estava falando dos filhos de Abraão. Isso é importante. O sentido primário era Cristo, não é o inverso. Não é assim, ó, o sentido é descendente, mas também se aplica a Cristo, tá? Não é assim. Gálatas vai dizer, ao contrário, meu querido. Deus está falando primeiro de Cristo. Cristo é a grande esperança do Antigo Testamento. São implicações da mesma palavra. Tá bom? Ó, deu o nosso tempo. Deixa eu então só fechar aqui, ó, que é o último slide que eu queria mostrar. O que eu estava dizendo os rituais ou sinais das leis morais, da promessa, são diferentes. Estamos falando das diferenças, né, das duas alianças. A clareza, por exemplo, não havia tanta clareza no Antigo como no Novo, em vários aspectos. Isso é reconhecido como diferente. Obrigação, no Antigo Testamento obedecia essas leis morais cerimoniais judiciais. Nós não cremos que isso perdura. Então, Ursino está resumindo. E a extensão. No Antigo Testamento, a igreja se restringia à nação judaica. Olha a linguagem que Ursino vai dizer. Povo de Deus, vou usar a linguagem povo de Deus que eu consigo conectar com vocês, tá bom? Depois a gente fala de igreja. Eu me conecto com vocês assim. Ursino vai dizer, no Antigo Testamento o povo de Deus era uma nação, é uma etnia. No Novo Testamento o povo de Deus vai ser várias etnias. Abrangência, várias etnias, né? O povo de Deus vai ser composto de várias etnias, povos, línguas, nações diversas. Tá? Então, é interessante que alguém muito antes de qualquer debate desse que a gente tem nos nossos dias, já consegue enxergar, tem diferenças? Tem, mas tem semelhanças. E trabalha com isso. E a teologia da aliança, ela vai trabalhar bastante essa questão da continuidade de elementos-chave, sem menosprezar as diferenças. Esse é um aspecto interessante que dá cara, identidade à teologia da aliança. Essa continuidade de promessas, de salvação. Por outro lado, as diferenças, o que fenece, o que acaba. Então, isso que eu acho que abre a porta para a nossa próxima discussão, que é ver, no nosso entendimento, o que continua e o que não continua. Porque que a continuidade ninguém pode negar. Tanto no dispensacionalismo como na teologia da aliança, se a gente quebrar de vez, a gente promoveu, a gente não está fazendo teologia bíblica. E se a gente dizer que não há diferença, também não estamos fazendo teologia bíblica. Então a questão é entender o que continua, né, os nossos pontos de vista, e o que descontinua. Qual é a continuidade, qual é o grau de descontinuidade. Isso é importante de conversar. Porque o dispensacionalista não pega o Velho Testamento e guarda como apenas uma lembrança. Isso, exatamente. Ao contrário. Como história. É uma história bonita. Mas vocês já não foram acusados disso antes? Sim, isso é todo dia. Eu sei, mas tá vendo? Eu sei que não é assim. Eu sei que não é assim, mas essa é a caricatura do dispensacionalismo. Assim como a caricatura digamos, da teologia da aliança é que a gente espiritualiza tudo. É a caricatura. É verdade. Que interpreta tudo alegoricamente. Tudo. Então, se nós tivermos a oportunidade, eu vou tentar mostrar o que eu acho que é a interpretação literal. Quando o dispensacionalista fala assim, nós interpretamos a Bíblia literalmente, eu vou dizer, eu também. Não diga que eu não interpreto, eu interpreto. Mas diferença de entendimento que isso seja. Há uma tendência recente a uma maior aproximação entre as duas perspectivas, não há? O dispensacionalismo progressista, isso, não estou lembrando do termo. Do gente como Darrell Bock, o Craig Blazing, o Robert Saucy, que são nomes famosos nos Estados Unidos, eles reconhecem uma continuidade que não é comum do dispensacionalismo clássico, nem do revisado de Charles Ryrie, do Walvoord, desse pessoal que escreveu na década de 60. Como atributo divino, né? Não é como um atributo divino, uma característica de Deus? Não sei dizer, não sei. Eu não conheço tanto assim, eu li muito pouco. Tem um livro chamado Dispensacionalismo Hoje,
que parece que expõe essa... Mas as hoje edições modernas, o livro mais atual que tem hoje, eu até vou falar aqui, é bom que quem ouve compra, chama Dispensacionalismo, Ajuda ou Heresia, Esse é o novo do Ryrie. Charles Ryrie, editora Abecar. Abecar é aquele seminário em Mogi das Cruzes. Veja, Então, o Ryrie, até onde eu sei, ele muito insatisfeito com essas mudanças de gente como Darrell Bock, do Craig Blazing. sem Ele dúvida. acha que os caras estão ficando amilenistas, Estão né? com o pé no- Já estão cedendo demais. Mas por quê? Porque esse pessoal que são da área de teologia bíblica, Darrell Bock, por exemplo, é um grande comentarista, é uma pessoa que lida com um texto constantemente. Ele acha que, ele continua dispensacionalista, tem uma série de aspectos dispensacionalistas, mas ele acha que há razão em a gente enfatizar mais continuidade do que classicamente se desprezava. Faz sentido enxergar continuidade. Por isso, e esse aspecto progressivo. Por isso que chama dispensação. Uma dispensação caminha para outra e revela. A ideia de revelação progressiva. Você fala de revelação progressiva no meio de teólogos da aliança, eles vão olhar para você e rir para você. Puxa, que legal, nós temos isso em comum, porque isso é um termo comum para gente. Falar do progresso da revelação, desse expandir da revelação. Entendeu? Eu não sei, talvez você pudesse indicar para nós um livro que seja um livro como esse que o Thomas mencionou agora, ligado ao especialismo, a compreensão do dispensacionalismo, ele mencionou um livro. Você tem algum livro que você sugeriria para nós, caso quiséssemos compreender o aliancismo a partir de um aliancista mesmo? Tá. Tem um livro que é bom, mas não. Vamos deixar duas coisas claras, para aquilo que eu disse no começo se reforçar no final. Nem todo mundo que escreve sobre aliança faz aplicações escatológicas como nós estamos acostumados a entender escatologia. Escatologia, eu entendo, é muito mais amplo do que às vezes tem sido falado e tratado, mas quando se fala de aliança, eu falei muita coisa de aliança para os quais vocês poderiam concordar e dizer, não, é verdade, concordamos, não tem problema, eu não conheço, lógico, porque lida com outros aspectos. Teologia da aliança, ela é abrangente em afetar a nossa soteriologia, nosso entendimento do ser de Deus, das suas promessas. Então, assim, ela abarca muita coisa. Então, um livro bom é o do Michael Horton chamado Deus das Promessas. É um livro muito interessante da editora Cultura Cristã em que ele dá um panorama rápido do que seja a tradição da teologia da aliança. Tá? Chama o Deus das Promessas. Mas ele aborda a escatologia? Não. Aí que vem para a escatologia a gente teria que entrar em outras coisas. Ele entra em coisas assim, deixa eu explicar. Ele entra como entender a aliança de Deus com Abraão, com Moisés. Ele entra naquilo que eu expliquei, pacto das obras, pacto da graça. Ele fala até de um outro que eu nem entrei porque não daria tempo, que é o Pactum Salutis, o pacto da redenção. Mas tem algum livro que fala da escatologia? Tem. Um livro bom em português, do qual eu discordo naquele aspecto de Romanos 11, mas eu gosto dele, tem muita coisa boa, mas eu tenho diferenças com ele nisso, é o do Anthony Huckman chamado A Bíblia e o Futuro. Ele é um que... mas é um livro um pouco antigo, assim como os livros do J. Dwight Pentecost, aquele manual de escatologia, continua sendo bom, mas é antigo para padrão, digo assim, tem muita coisa escrita depois disso, né? Também na área Hoekema, Anthony Hoekema, tá? Com H, Hoekema, A Bíblia e o Futuro. Tem um outro que eu acho melhor que ele, mas aí só tem em inglês, que é do Cornelius Venema. Ele trabalha com muitos conceitos semelhantes, mas ele é mais recente e ele é bom demais. Eu li esse livro e falei, nossa, esse cara é muito bom, agarrei dentro. Assim, tem muitas coisas enriquecedoras e bonitas. É um livro do Cornelius Venema chamado Promessa do Futuro, The Promise of the Future. Mas esse é um livro grande em inglês, mais difícil de ser digerido. Então, recomendações em português eu daria essa. Michael Horton, Deus das Promessas, e Anthony Huckman, A Bíblia e o Futuro. O Cristo dos Pactos, esse livro você recomenda? Ele é bom, embora ele, por exemplo, não aceita Pacto das Obras, porque ele não é presbiteriano. Paul Robertson é de uma tradição que não fala de Pacto das Obras, ele fala de um pacto da criação que
permeia e que continua. Deus, o que Deus colocou na criação continua, mas ele não gosta muito da linguagem de Pacto das Obras. Ele não é como eu, um ministro presbiteriano, que subscreve a Confissão de Fé de Westminster. Tá? Então assim, tem pequena diferença, mas é um livro muito bom e ele faz uma coisa interessante que acho que ajuda nesse diálogo com o dispensacionalismo. Além dele ter um capítulo no qual ele se opõe ao dispensacionalismo, ajudaria nessa conversa aí, ele fala de alianças, sem negar a continuidade. A aliança abraâmica, a aliança noaica, a aliança mosaica, a aliança... Você está acostumado a ouvir isso só com outro nome. Dispensação. Na verdade, não. Na verdade, não. Na verdade, uma caricatura que se faz sobre o dispensacionalismo é pensar que a gente não dá atenção às alianças. Na verdade, é por dar atenção a elas, com a hermenêutica histórico-gramatical, é que a nossa escatologia vai dar em outro lugar. Ok. Então isso faz parte fundamental da nossa teologia, as alianças. Ok. Não, eu não digo que... O meu ponto não era de dizer que vocês não olham para a aliança. É de que vocês chamam de dispensação... Terminologia. Exatamente. Mas de que a terminologia... Na nossa igreja a gente usa aliança. Aliança. Nós nem falamos de dispensação. A gente usa aliança. Ok, é que eu vi muitos escreverem falando de Mas é comum, dispensação. Talvez eu tenha... muitos usam dispensação. Essa linguagem, na patrística, a linguagem comum era economia. Isso. É Exatamente. o sinônimo. São sinônimos. E veja que a própria Confissão de Fé não tem problema em falar várias dispensações. Foi aquele texto que eu mostrei aqui, ó. Várias dispensações. Charles Hodge oferece 4 dispensações. Essa maneira de ler é muito comum em teólogos da aliança. De falar que Deus acrescentou detalhes, expandiu a sua revelação no decorrer da história da redenção. É interessante que na Inglaterra, quando eu fui para a Inglaterra 3 anos atrás, eu conversei com um pastor que estava me hospedando lá na igreja dele, pastor Batista, doutor no London Theological Seminary. Perguntei para ele, você é aliancista ou dispensacionalista? Ele falou assim para mim, o que é isso? E sabe, eu acho que não sabia nada sobre esse assunto. Mas é legal vocês abrirem, terem essa abertura de ouvir alguém que vem de um outro contexto que vocês, porque a própria dicotomia é comum entre vocês, não é entre nós. É interessante isso. A gente não fala assim, eu sou aliancista. Esse é um termo que eu estou usando hoje porque eu estou falando com vocês. Porque eu nunca falaria desse jeito. Fazer conexão. Exatamente. Só para vocês entenderem o que eu quero dizer. Porque não é uma dicotomia que a gente faz. A teologia da aliança, para você ter uma ideia, a teologia da aliança surgiu num outro contexto sem responder a nenhum desafio dispensacionalista. Ele é mais antigo no sentido de ter outras preocupações. Então a gente não coloca não faz essa dicotomia. Eu converso aqui porque eu sei que existe, é comum em dispensacionalistas. Eles falam assim, então, você é aliancista. Aí eu fico ouvindo aquilo e tenho vontade de rir, mas eu me contenho por quê? Porque eu digo assim, engraçado, eu nunca me vejo como aliancista. Embora a aliança seja um elemento fundamental da minha teologia. Mas não são... teologia da aliança abarca outras coisas que não necessariamente essa oposição... Não é uma contraparte. Não é um contraponto, não é. Nasceu com outras preocupações. Olha, eu gostaria de agradecer muito, reverendo Weber, por sua disposição. Sei que você é um homem muito ocupado em tantas coisas, mas agradecer, em nome do nosso grupo, a sua presença, o esforço que você teve ao preparar tudo e ler, preocupado, inclusive, em nos enriquecer com essas informações todas. Evidentemente, nós aprendemos muito com você hoje aqui. Eu vou lhe dar de presente uma Bíblia de Scofield. Tudo bem, dá uma versão do Darby. Mas fica já estabelecido no próximo Cacicíaco nosso a presença do Weber. Nós vamos ver a data direitinho, se der certo do Weber estar conosco. Então nós vamos conhecer a sequência, a segunda parte
desse estudo, né? Nota E vai 10. ser muito legal a gente poder completar essa visão que a gente está tendo aqui. E é legal também para a gente poder tirar aqueles fantasmas que, na verdade, estão mais na nossa imaginação ou na imaginação de dispensacionalistas que criaram esses fantasmas do que, na verdade, dos fatos ligados aí a esse modelo. Nós agradecemos muito, mesmo tendo esse compromisso tão importante, você vir aqui hoje. Obrigado. Tá? Obrigado pela Ter oportunidade. recebido. E queria agradecer pela maneira amistosa com que vocês me recebem e têm interesse em ouvir. Eu tive uma outra experiência, não contei no começo, mas eu quero contá-la agora. Outra experiência diferente, nada tão doce quanto aqui hoje, quando me convidaram para falar num seminário católico sobre o porquê a igreja presbiteriana não era ecumênica com eles. E eu fui falar para católicos e explicar, só que eles são bem treinados, eles me ouviram quietinho e depois no final fizeram as suas perguntas, eles me ouviram. Eu senti que eu estava falando com as paredes, mas eles me ouviram, né? Aí explicando algumas coisas, explicando pontos cardeais da nossa fé, da fé evangélica, não só, da fé evangélica em geral, e do porquê que nós não tínhamos, a Igreja Presbiteriana do Brasil, do qual eu faço parte, não tinha ligação com eles, né, ecumênica e tal. Então eu expliquei isso tudo e lembro que foi nesse espírito não hostil, ninguém falou nada de rude, eles foram muito respeitosos, mas num ambiente, vamos dizer assim, um terreno estranho, né? Hoje eu estou vendo aqui, mas aqui eu falo num espírito de irmandade fraterno. E eu queria a oportunidade para orar, se vocês me permitem, até porque uma das coisas mais preciosas que eu tive a oportunidade de compartilhar com vocês hoje, que é muito preciosa para mim, para mim, é essa ideia de lei e evangelho. Acho isso muito lindo. Isso tem na Escritura o tempo todo, é estampado o tempo todo na Escritura. Ver como Deus usa a sua lei para nos conduzir à necessidade de ouvirmos o evangelho. Deus usa a sua lei. Eu estou dizendo isso porque eu sei que em alguns contextos, eu não vou dizer de vocês, em alguns contextos dispensacionalistas, lei é visto de maneira mormente negativa ou só judaica. E eu quero que vocês estejam abertos a enxergar a lei como tendo sua aplicabilidade para crentes neotestamentários. E Paulo vai usar isso e vai trabalhar isso, e coisa linda é Deus mostrar que o tempo todo na sua revelação, a sua lei perfeita, santa e boa, revelou os nossos pecados e nos mostrou carentes do Evangelho de Cristo Jesus. Isso é muito precioso. Para mim é o centro da mensagem bíblica. E quero convidá-los a pensar desse jeito também. Tá bom? Eu vou agradecer a Deus. Pai Celestial, que precioso é termos o privilégio de separarmos tempo para estudar a Tua revelação de forma mais minuciosa. Nós somos agraciados por termos sido dado esse privilégio. Alguns de nós somos pregadores da Tua Palavra. E nós queremos Te render graças por essa dádiva, ao mesmo tempo que nos conscientizar frequentemente do nosso desafio e da nossa responsabilidade. Faz-nos fiéis à Tua revelação, faz-nos crescer uns com os outros e faz-nos preservar o que nos une, sem deixar de conversar sobre o que nos separa. Que isso seja o espírito da Igreja de Cristo Jesus espalhada por esse planeta. Que sejamos pessoas dispostas a crescer uns com os outros. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.